Eu apertei stop aqui sem querer. Falei uma opção de coisa sem gravar. Paciência. Essa não. Esse que é o problema. Então, deixa eu só mencionar aquela observação que é importante aqui. A área debaixo da curva, no diagrama TS, corresponde ao calor trocado durante o processo reversível. Né? Mas se você tiver outro caminho aqui, ó, o que acontece? A diferença de entropia vai ser a mesma. Por quê? Porque embora o calor esse processo reversível, né? Embora o calor reversível durante esse processo reversível seja maior, as temperaturas são maiores, então uma coisa vai compensar a outra. Né? Qualquer ponto, seja no diagrama TS ou no diagrama PV, qualquer ponto ele implica, né, quer dizer, está implícito que a gente está tratando de um fluido, de um gás, né, um sistema homogêneo, descrito por algumas poucas variáveis macroscópicas, e essas variáveis macroscópicas descrevem esse fluido, esse sistema. Ou seja, você não, sempre o sistema ele está em equilíbrio constante, tá certo? Então ele está sempre em equilíbrio. Daí ele é reversível. Então qualquer gráfico, qualquer processo que esteja descrito no diagrama, TS ou PV, ele tá implicitamente seria considerado como um processo reversível, ideal. Ok? Porque cada ponto faz sentido eu falar de uma temperatura única, de uma pressão única, de uma entropia única, por exemplo, uma temperatura, um sistema que está fora do equilíbrio, ele não tem uma temperatura igual em todos os pontos, né? Necessariamente, ele pode ter flutuações ali, turbulências. Né? Pressão também é a mesma coisa. Bem, outro exemplo que vocês poderiam seria expressar, outro exemplo aqui que seria interessante, é a gente tentar desenhar no diagrama TS o seguinte processo cíclico no diagrama PV, que é este daqui, ó, fazer o contrário, né? Um retângulo no diagrama PV vai corresponder a que tipo de figura no diagrama TS? Né? TS. Então é só ver aqui, ó. Primeira coisa, vamos reescrever a primeira lei da termodinâmica? Daquela maneira mais elaborada e diferencial que a gente conhece, né? Que seria CV, para um gás ideal, né? No caso, dt igual a menos P dV mais dq reversível. Porque isso tudo é reversível. Eu estou idealizando o diagrama, então o processo está reversível. É ideal, está sempre quase estático, etc. Está sempre equilíbrio, constante. Esse dq é a mesma coisa que isso aqui é menos PdV. Isso aqui é TdS, não é isso? TdS. Porque o ds é dq reversível sobre t. Então você tem a primeira lei escrito dessa forma aqui, né? Se a gente imaginar o processo isovolumétrico, o que significa isovolumétrico? Esse termo é zero. Isovolumétrico. Processo isovolumétrico, o que acontece? CV dt igual a TdS. Portanto, o dt ds, a volume constante, quanto que vale? Vale T sobre CV, tá certo? Então você tem a inclinação da curva no diagrama TS, é uma inclinação positiva
e que vai aumentando conforme a temperatura aumenta. Portanto, é uma coisa desse tipo daqui, ó. Certo? Uma curva desse tipo daqui. Então, esse processo aqui seria alguma coisa desse tipo, tá vendo? Um processo em que a pressão é aumentada, a entropia aumenta, né? Ele está recebendo calor a volume constante. A entropia aumenta e a temperatura aumenta. Tá certo? Veio dessa equação aqui. Similarmente, a gente pode considerar que o processo isobárico, tá certo? Como é que eu escrevo aqui a primeira lei da termodinâmica para o processo isobárico? Seria isso aqui, né? Você pode... Ou então, você pode usar a equação de estado aqui, né? Escrever isso aqui, menos PDV é a mesma coisa que menos VdP mais NR, ou melhor, menos NRDT. NRDT passa para o outro lado, aí vai ficar CV mais NRDT, que significa CP. CPDT igual a TdS. Uma coisa. Ok? Bom, muito parecido, né? Processo a pressão constante, um aquecimento a pressão constante, o que acontece? O calor recebido é proporcional à diferença de temperatura, constante de proporcionalidade é a capacidade térmica, no caso a pressão constante, porque a pressão está sendo mantida constante. Tá certo? Então a gente vai ter dt ds, mesma coisa, né? Só que aqui a pressão constante, essa inclinação da curva vai ser o que? A pressão constante seria a mesma coisa, ó, só que o t, em vez de dividir por CV, vai dividir por CP. Ou seja, o CP, a capacidade térmica a pressão constante, é sempre maior do que, pelo menos para o gás ideal, é sempre maior do que a capacidade térmica a volume constante. Portanto, vai ser uma inclinação mais baixa do que a outra curva. Portanto, nesse ponto, chegou nesse ponto aqui, ó, a inclinação, enquanto a inclinação do processo isovolumétrico continua aqui aumentando, a inclinação nesse ponto aqui no processo isobárico é um pouco menor. Então vai ser uma coisa assim, mas também tem essa mesma característica. Vai aumentando conforme aumenta a temperatura. Seria uma coisa desse tipo. Volta, aí o resto é tudo igual, né? Você volta, vai ter uma contração, né? Perdão, um processo isovolumétrico em que você tem uma perda de calor, né? Aqui, ó, e aqui mesma coisa, voltou e voltou o ciclo. Então essa seria a curva mais ou menos do processo. Tá certo? Esse é o gráfico TS. Quer saber o gráfico ST, se você trocar a abscissa com a coordenada, né? Com a ordenada e vice-versa? Aí você só tentar trocar mentalmente aí, né? Seria uma coisa desse tipo, né? Aqui você teria ST, mas ST não tem muito sentido aqui, porque seria uma coisa assim, né? Como é que é? Aí você vira, tipo assim, você vira, né? E vira e reflete aqui nesse eixo, vira esse eixo para o outro lado. Aí você vai ter uma coisa assim. Mesma coisa, né? Engraçado. Eu acho que é a mesma coisa. Então a outra maneira de ver isso é fazer essa raciocínio aqui inverso. dsdt a volume constante seria o quê? dsdt a volume constante. Por essa equação aqui, né? Por essa equação aqui seria
ds dt é volume constante, CV sobre T. É o inverso disso aqui, né? CV sobre T vai, à medida que a temperatura aumenta, a inclinação é positiva, mas ela vai caindo. Aí você teria um processo desse tipo aqui, ó, mais ou menos, ó. A inclinação vai caindo. O que significa inclinação caindo? Seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Né? Aí aqui a inclinação vai ser maior, vai ser caindo aqui, vai ser maior aqui, vai ser uma coisa desse tipo. Algo desse tipo aqui, tá vendo? Agora, aí sim, ó, você vai ter uma... aqui quando eu tinha um... Por exemplo, aqui começou... Esse ponto 1 aqui, ele tá onde? Ponto 1 estaria... Estaria aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Com uma temperatura mais baixa, né? Então seria esse E aqui, o ponto 1. Ponto 1 aqui com a entropia. Ih, não, peraí. Tá estranho. Que estranho. ds dt, a pressão constante é Cp sobre T. A inclinação, para uma mesma temperatura, a inclinação da curva à pressão constante, ela vai ser maior, tá vendo? A inclinação vai ser maior, sempre positivo. Então esse gráfico está errado, bem que eu estava achando estranho. A inclinação é sempre positiva, tá vendo? Não interessa, é positiva. Portanto, eu tenho aqui esse ponto aqui, ó. Vamos supor, ele está aqui. Então é a mesma coisa, né? Só que só mudou o sentido do negócio. Eu acho que aqui é a mesma coisa. O ponto 2 é um ponto em que ele vai... ponto 2, depois ponto 3. O ponto 3 vai ser... Então vai ser uma coisa assim, ó. Uma coisa assim, mesma coisa, mesmo formato. Esse aqui é o ponto 1, ponto 3. Mas aí que tá, ó, o ponto 2 é o de baixo. É aqui. Opa, 2. E aqui é o 4. Então ele vai, ó, sai do 1, vai pro 2. 2 vai pro 3. A hora, sentido aqui é diferente, né? Só essa é a única diferença. Aqui é 4. Ok? Então é questão de perspectiva também, né? Processo de 1 até 2, ele é isovolumétrico. De 1 até 2, ó, isovolumétrico. Isovolumétrico, beleza. A inclinação menor que a outra inclinação. A inclinação menor do que a outra inclinação. Então tá certo, é isso aí. É mais uma curiosidade. Então existe esse viés também de você toda hora estar representando um processo que acontece, que é representado no diagrama PV, ele pode também perfeitamente ser representado no diagrama TS. Tá? Só alertar para esse problema aí. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção também é o seguinte, né? Eu queria chamar a atenção para o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Só para... Também é bom que dá uma
revisada aqui. Processo PV. Vai o diagrama PV. Imagina que eu tenho um processo. Vai de um estado inicial, chega no estado final. Tá certo? Você sai daqui do desse ponto aqui, chega até nesse, tá certo? E depois volta. Por exemplo, A, B. Vamos fazer o seguinte, vou dar um exemplo numérico, que é melhor ainda. Tem um ciclo de Carnot, uma máquina térmica, né? E eu tenho essa máquina térmica, nesse processo aqui isotérmico de cima, o que acontece? Você tem uma absorção de calor, que eu chamei na nossa notação, a gente tem chamado de QQ. Aqui você tem a liberação de um calor, QF, por reservatório frio. Aí você teria basicamente dois reservatórios, né? Vamos supor que um aqui tem 400 Kelvin, o outro 300 Kelvin. Reservatório frio 300 Kelvin. Aí eu tenho uma máquina térmica que está operando entre esses dois reservatórios e você tem uma absorção de, por exemplo, 1000 joules de calor do reservatório quente, né? E então a gente já está amarrado aqui o trabalho que vai ser realizado, porque você tem um ciclo reversível, não é isso? Esse motor é reversível, o que acontece? O rendimento dele, a gente sabe que é 1 menos 300 sobre 400, que dá 0,25. O rendimento 0,25 é o rendimento máximo de uma máquina operando entre esses dois reservatórios, né? Então, sendo 0,25, o que significa? É o trabalho sobre... Então, na verdade, você vai ter aqui essa máquina ela só vai realizar 250 joules de trabalho, porque 250 joules de trabalho dividido por 1000 exatamente vai dar o rendimento, né? Só vai sobrar o que? Ela vai liberar 750 joules de calor para o reservatório frio. Tá certo? Isso é a máquina reversível. Se você tiver uma máquina... Então, esse calor aqui, seria... Esse QF seria menos... Na nossa anotação, né, a gente indica menos... Seria menos... Vou colocar em módulo só para não causar confusão. 750 joules. E esse calor aqui é 1000 joules, por exemplo. Se você colocar uma máquina térmica irreversível, operando entre esses dois reservatórios, mesmos reservatórios, né? Qual é a mudança que eu vou ter necessariamente? Ele vai ter essa máquina vai ter um rendimento mais baixo. Não é isso? Porque é irreversível. Rendimento mais baixo significa o quê? Um trabalho, tendo absorvido 1000 joules, significa um trabalho menor. Portanto, significa a liberação de, sei lá, por exemplo, no mesmo gráfico PV, operando
entre esses dois? Aqui eu pontilhei aqui para representar, para representar esse processo desse ponto para esse sendo irreversível, não representável por meio de uma curva no diagrama PV. Irreversível. Aqui não, aqui é reversível, tudo reversível aqui, ó. Adiabático, né? Adiabático e isotérmico, e aqui isotérmico, mas ele é irreversível, por exemplo. Quando isso acontece, você tem a mesma quantidade aqui de calor absorvida, 1000 joules, mas você vai ter o quê? Um calor um pouco mais liberado, maior. Vamos supor, 800 joules. E o trabalho realizado é o módulo, né? Só para a gente não... Seria, sei lá, 200, só 200 joules. Vai realizar menos trabalho do que uma máquina que tem uma eficiência máxima, que seria uma máquina reversível. Então, como essa é uma máquina irreversível, ela vai estar realizando um trabalho menor. E aí o que acontece? Quando se você integrar no ciclo inteiro você integra essa quantidade daqui, ó, você integrar, dar a volta, sempre no sentido horário, né, tentando, você vai encontrar uma quantidade, um calor, no caso do reversível é zero. Essa quantidade é zero, porque a variação de entropia é zero. Você sai de um ponto, volta para o mesmo ponto, é zero. Mas quando a quantidade de calor não é reversível, ou seja, quando ela é num processo irreversível, essa quantidade daqui, ela vai ser o quê? Vai ter esse adicional aqui de 50. E na nossa conveniência, na nossa anotação, calor cedido significa menos, quantidade negativa de joule. Você tem uns 50 joules a menos, aqui, ó, liberados, dividido pela temperatura do reservatório mais frio. Significa, aí você vai ter, ó, isso aqui menor que zero. Dá até para calcular no caso, mas basta saber disso. É menor do que zero essa quantidade. Ok? Mas veja bem, ela não é... O sistema voltou para o mesmo ponto, ainda que o processo seja irreversível, isso aqui é menor que zero. Mas a variação de entropia, ela é zero sempre. Certo? Então isso aqui é menor que zero. Vamos voltar aqui para o exemplo aqui que eu tinha dado, quando eu tenho aqui, ó, um diagrama PV, processo sai do ponto A, vai para o ponto B e depois voltaria para cá para um caminho irreversível. Vai do A e vai para o B. Essa quantidade daqui que eu acabei de escrever, ó, sendo que esse calor é um calor trocado durante o processo irreversível, tá certo? Quanto que vale isso aí? Isso aqui vale... Eu posso desmembrar essa integral em duas partes. Eu posso escrever aqui no processo de A até B, durante o processo reversível, mais a integral de B até A desse calor durante um processo trocado durante o processo irreversível. Tá certo? Nós vimos pela definição de entropia que essa quantidade corresponde exatamente ao quê? Ah, meu Deus do céu, isso aqui vai dar errado. Nós vimos que isso corresponde... Não sei, vamos ver. Isso corresponde a entropia, variação de entropia de A para o B, experimentada, né? De A para o B, mais
essa integral daqui, ó, de B até A de Q sobre T. Mas isso, nós vimos que tem que ser o quê? Menor do que zero, porque como consequência da segunda lei da termodinâmica. No fundo é a segunda lei, consequência da segunda lei da termodinâmica. Né? Porque lembra que uma consequência da segunda lei da termodinâmica é que a máquina, o ciclo reversível, é o ciclo que obtém o rendimento máximo entre os mesmos dois reservatórios. Portanto, isso também é consequência da segunda lei da termodinâmica, uma vez que isso é consequência desse teorema, né, de Carnot, de que a máquina térmica que opera reversivelmente, né, entre dois reservatórios, ela é a máquina que está operando com o máximo de eficiência. Menor que zero. Joga isso aqui para o outro lado. Esse aqui joga para o outro lado. Ai, ai, ai. Sempre. Então. Deveria dar certo. BA. Nossa, não há B. Ai, meu Deus do céu. Tem jeito não é. Então o que está me dizendo essa desigualdade aqui? Delta S de A até B é menor do que menos integral de B até A de Q sobre T. Maior que zero. Acho que eu estou achando que esse sinal deveria ser maior. Deveria ser maior. Isso aí. Sabe qual é o problema que acontece? Eu sempre. O problema de fazer isso, o ideal, porque esse aqui confunde. O ideal seria imaginar um processo irreversível de A até B e de B até A é reversível. Esse seria o melhor. Porque o que acontece é o seguinte, né? Como a gente está fazendo assim, dessa maneira, aqui você tem um aumento dessa quantidade de calor, né? Na hora que eu for calcular essa variação de entropia, eu vou ter uma quantidade negativa, né?
Mais negativo ainda. Pois é engraçado. Mais negativo ainda. Que engraçado. Só um minuto aqui. Sempre dá problema aqui, né? Impressionante. De A até B, reversível. Se de A até B fosse irreversível, eu teria dq sobre t, e aqui teria dq, seria S, delta S BA, né? Delta S BA, né? Menor que zero. Que engraçado, né? É que estranho, né? Tem uma sutileza aqui que... Se eu tivesse considerando o contrário, esse caminho de A para B, irreversível, e de B para A, reversível. O que aconteceria aqui? No fundo, seria integral de A até B, irreversível, mais reversível de B até A. Trocaria aqui, né? Aí eu teria aqui delta S aqui, delta S de B até A, trocaria, né? E integral de A até B. Menor que zero, daria certo. Trocaria o B com A. Engraçado. Então tem uma sutileza aqui que por alguma razão isso aqui é na verdade maior que zero. Porque de B até A você vai ter uma integral no sentido inverso, né? Você vai ter uma integral de B até a você teria a integral, no caso aqui daria 800, né? Joules, por exemplo, dividido por 300 Kelvin, né? 800 por joules, 800 por 300, 8 terços joule por Kelvin. 8 terços joules por Kelvin. Seria 50, né? A diferença, 50 mais 50. Então daria maior do que zero. Uma sutileza de sinal aqui, né? Maior que zero. Então, sendo aqui maior que zero, agora sim, agora você pode escrever isso aqui, ó, maior do que isso aqui. Então, delta SAB é maior do que integral de A até B. Você troca aqui o início e o fim e troca o sinal, de A até B, dq t. No fundo, essa que é a relação que eu queria mostrar para vocês, porque isso está... essa relação é útil porque ela coloca bem em termos de comparação, né? Ela fica evidenciada a comparação com a variação de entropia de A até B quando quando o processo é reversível, quando o calor que você usa para caracterizar, né, a troca durante esse processo é o calor durante o processo reversível. Então essa aqui é a diferença, ó.
quando o calor trocado, você calcula, não interessa o processo, né? Mas se o calor que você coloca aqui na fórmula for irreversível, trocado de maneira irreversível, você vai encontrar uma quantidade aqui menor do que a variação de entropia real. Tá certo? E a variação de entropia real é usando-se o calor trocado reversível. Tá certo? Exemplo. Você quer ver um exemplo? A expansão livre. Expansão livre. Exemplo, expansão livre. Na expansão livre, o calor, esse calor daqui, ó, trocado, é zero, porque o processo é irreversível. Então, esse calor é zero. Portanto, a variação de entropia é maior do que o calor trocado, que é zero. Ou seja, você tem no processo irreversível, ainda que o calor trocado, que o calor absorvido, né, pelo sistema seja zero, você tem um ΔS é maior que zero, mesmo que dq seja zero. Então você tem, na expansão livre vai ter um aumento de entropia. Não interessa que o processo é adiabático, não trocou calor, mas é um calor que não foi trocado durante um processo irreversível. Então, processo irreversível, consequência entendeu? Consequência direta. Tem aumento de entropia. Se tem um processo irreversível, vai ter aumento de entropia. Ok? Acho que era mais para isso aí. Em relação a esse sinal aqui, tem uma sutileza aqui que o sinal correto é positivo. Tá? Talvez, se for o caso, eu possa tirar essa dúvida depois, né? Numa outra explicação aí. Agora, a última coisa que eu vou tratar aqui dessa aula é um problema, uma confusão que pode surgir, e até eu vi um exemplo no livro, que é um problema. Deixa eu tentar lembrar qual é esse problema aqui, que é o problema. Ah, tá aqui, ó. Problema 47. Problema 47, olha só o que tem no problema 47. Ele pode causar um transtorno aí, que é o seguinte. Eu não vou fazer o problema 47 não, mas eu vou só tocar falar um pouco desse problema 47, que é o seguinte, ó. Então eu vou desfazer uma confusão que pode surgir, tá certo? Que é o seguinte. Imagina que eu tenho no diagrama PV que eu tenho o seguinte ciclo. Eu tenho um ponto 1, aí o sistema ele aumenta aqui, ó, vai aumentando a sua temperatura, né? De maneira isovolumétrica, tá certo? Está sendo aquecido isovolumetricamente. Depois ele passa por uma transformação isotérmica ou adiabática. Caramba, acho que é adiabática. Tem que ver aqui no enunciado. Adiabática. Transformação adiabática. Até esse ponto aqui, ó. Tem a expansão adiabática. Adiabática. Tudo reversível. 1, 2 e volta para o 3. E vai chegando no 3 e volta para o 1 com uma. Tem uma expansão. Esse aquecimento isovolumétrico
ele é seguido por uma expansão adiabática e depois disso, dessa expansão adiabática, ele é resfriado isobaricamente. Isobaricamente ele é resfriado, de maneira que o seu volume diminui, tá certo? O seu volume diminui, perde calor. Nesses dois processos aqui, ó, o que aconteceu? Ele absorveu calor e aqui ele perdeu calor. Aqui. Vamos supor que cedido para o reservatório frio, que cedido para o reservatório, absorvido do reservatório quente. Tá certo? A confusão que pode surgir daí é a seguinte. O problema lá, no caso, o problema 47, ele pede para calcular algumas coisas lá, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que ele pede para calcular qual seria o rendimento, tá certo, dessa máquina térmica. O rendimento dessa máquina térmica para... o que tá... Tá meio embaçado, né? Por que não fica... porque também tem pouca iluminação, talvez, né? Não sei. Qual seria o rendimento? Ele pergunta qual é o rendimento que essa máquina térmica tem, não é isso? Calcular o rendimento dela. E outro ponto, calcular qual seria o rendimento da máquina reversível que operasse entre que temperatura? Entre reservatórios com as temperaturas. Essa é a temperatura máxima aqui, né? E essa vai ser a temperatura mínima. Como é que eu sei disso? Vamos fazer aqui um gráfico um pouquinho maior, ó. Um pouquinho maior. As curvas isotérmicas são assim, né? Tem inclinação menor que a curva adiabática. Então você tem aqui, está numa isoterma, isoterma. Então a menor temperatura aqui, ó, é do ponto T1. T1. Aí você chama isso aqui de T do reservatório frio. E a maior temperatura que atinge o gás é a temperatura T, que eu vou chamar de T2. É a maior temperatura. Então, o problema diz o seguinte, o problema ele está induzindo uma confusão. Então, eu vou desfazer essa confusão aqui. Se você imaginar, levar em consideração que essa máquina ela está operando entre dois reservatórios que possuem temperaturas correspondentes, né? O reservatório quente possui a temperatura máxima que atinge o gás que ele realiza esse ciclo, né? E a temperatura do reservatório frio seria a temperatura mínima desse sistema, que esse sistema atinge. Sabe qual é a sutileza aí? Aí você pergunta, ora, mas aqui você tem uma representação gráfica no diagrama PV, então, portanto, esse sistema deveria ser reversível, porque inclusive é quase estático, tudo está sempre em equilíbrio, seria reversível. Se ele é reversível, ele teria que ter o mesmo rendimento que a máquina de Carnot, que o ciclo de Carnot. E de fato deveria ter o mesmo rendimento, mas aí se você calcular para essa máquina aqui, ó, exatamente, você vai calcular o rendimento dessa máquina menor do que o rendimento de Carnot.
do ciclo de Carnot. Você vai achar menor. Isso é um paradoxo? Como é que resolve esse problema? Esse aqui é o ponto. A pegadinha aqui é a seguinte, ó. Sabe como é que você resolve isso? Aí que tá. O enunciado está dizendo assim: se a menor temperatura atingida pelo fluido fosse, se você imaginasse essa máquina operando entre dois reservatórios, né, que tivessem essas temperaturas, aí realmente, mas só que é o seguinte, esse reservatório ele não poderia estar operando entre essas duas temperaturas. Tá certo? Por quê? Porque durante todo, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Durante todo esse processo de aquecimento isovolumétrico, por exemplo, né, em que o sistema é aquecido, ele vai mudando a temperatura dele gradualmente, quase estaticamente, ó. Tá certo? Então, se ele não está em contato com o reservatório, que está uma temperatura fixa, que é essa temperatura daqui, esse T2 aqui nesse ponto, TQ. Entendeu? Porque senão você estaria fora do equilíbrio. Você não teria o equilíbrio quase estático. Esse aqui é a pegadinha do problema. Quer dizer, é uma pegadinha para você entender o problema, mas não para você fazer. Dá para fazer ele, só calcular o que ele está pedindo para calcular. Então, se você calcular o rendimento dessa máquina aqui, quase estática, você vai calcular. Tá? Mas essa máquina quase estática, que tem esse diagrama, essa máquina não está operando entre dois reservatórios que tem essas duas temperaturas aqui. Não está. Esse aqui resolve o problema. Aí não tem paradoxo nenhum. Porque se ela estivesse operando entre esses dois reservatórios, o rendimento dela deveria ser exatamente o rendimento do ciclo de Carnot, operando entre esses dois reservatórios. Porque ela é reversível. Ela está representada no diagrama PV, portanto é uma máquina ideal, reversível. Tá certo? Então a solução é essa. Essa máquina ela não pode estar operando entre esses dois reservatórios. Porque ela é reversível. Para ela ser reversível, durante todos os pontos aqui desse processo, essa máquina tem que estar em equilíbrio térmico com o meio que a circunda. Ela estaria em contato aqui, durante esse processo, em contato com o reservatório quente. Entendeu? Então, esse reservatório quente deveria ter, em tese, uma temperatura variável, variando junto com o sistema. Tá certo? Então, não é... Tá certo? Então, esse aqui é a mesma coisa para o outro ponto aqui, né? A temperatura durante esse processo isobárico, ela está continuamente mudando, alterando. Então, durante o processo em que a máquina térmica ela cede calor para o reservatório frio, durante esse processo, a temperatura do sistema está continuamente em mudança. Então, se ela estiver em contato com o reservatório frio, cedendo calor, você teria caracterizado aí uma situação de não equilíbrio, uma diferença assim, abrupta de temperatura. Aí você tem um sistema que está, sei lá, uma diferença, uma temperatura muito diferente, que está em contato com um reservatório com outra temperatura, você vai ter fatalmente um processo irreversível, não seria um processo reversível. Tá certo? É só para
um esclarecimento aqui para quem fizer der de cara com o problema 47, tipo, se essa dúvida ocorrer, então tá resolvido, tá? Isso aqui é uma pegadinha. Tá certo? Essa máquina ela não pode estar operando entre esses dois reservatórios. Né? Tá certo, gente? Então acho que a gente já passou muito da hora, né? Era 8h30. Vamos parar por aqui. Eu vou deixar então a quinta-feira para tirar dúvida, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, para se acumular aí, aproveitar e perguntar, certo?